Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, resolução de situações com o Teorema de Pitágoras. Então, os objetivos dessa aula é o quê? É resolver problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras, bem como produzir e interpretar escritas algébricas em situações que envolvem generalizações de propriedades, incógnitas, fórmulas e relações numéricas e padrões. Então vamos a algumas situações aqui, ó. Então, um terreno triangular tem frentes de 12 e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então aqui, antes de a gente sair resolvendo assim, meio com pressa, primeiro a gente vai parar um pouquinho aqui, ó, para a gente ver as etapas da resolução. O que são etapas, né? São níveis, né? Como se fosse um jogo de videogame. Então, olha só. Primeira etapa, a gente retira as informações do problema. Ou seja, aquelas ideias iniciais que vão ajudar nós a calcularmos o valor desconhecido que a gente quer, certo? Segundo, fazemos uma modelagem, ou seja, traduzir para a linguagem matemática. Ou seja, a gente vai manipular de um jeito que vai recair no teorema de Pitágoras, certo? Um triângulo retângulo, certo? Em terceiro, resolvemos a equação, ou seja, a gente vai achar o valor, por exemplo, aqui do problema do lado desconhecido do triângulo, certo? E em quarto, a gente testa a solução encontrada. Por que testar? Porque nem sempre, às vezes, a gente acerta na resolução. Se a gente errou, a gente tem que voltar lá para a primeira etapa para ver se a gente conseguiu retirar as informações, né? As informações corretas do problema. Às vezes era um 20, você colocou um 15, né? Isso às vezes pode acontecer, né? E no final mesmo, quando chegamos aqui no terceiro passo, na terceira etapa, é sempre bom a gente dar uma olhada no que a gente já fez, para depois testarmos, para não termos esse retrabalho, certo? Então vamos aqui à nossa primeira situação aqui, voltando aqui. Se, né, a gente está falando em ângulo de 90 graus, isso já dá uma pista do que a gente tem que calcular, certo? Então, vamos ver o seguinte, temos dois terrenos, né? Aqui mede 12 metros, né? E aqui que forma o 90 graus, aqui é o de 16 metros, ok? Então, falta acharmos o terceiro lado, né? Então, esse lado aqui, qual é o comprimento desse lado, né? Então, olha só. O que a gente recaiu? Recaímos no triângulo retângulo, certo? Aqui, calculando aqui, vamos ver aqui. O que a gente tem de informação, então, né? Como é que é? O teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, olha só. Quem é o A?
é o que a gente quer achar, né? Que é o x, né? O B é quem? É o 12. E o C é o 16. Então, olha só. Colocando aqui em miúdos, a gente pode substituir. Então, quem é o A? O A é o x, que a gente não conhece. O B é o 12 elevado ao quadrado, mais o C, que é 16 elevado ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado é igual 12 vezes 12 é 144. Mais 16 vezes o 16 é 256. Somando, aqui dá 0, aqui dá 10, aqui dá 4, ok? Então, operação contrária do número ao quadrado é quem? É a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 400, chegaremos ao resultado de 20 metros, que é o lado que a gente está procurando. Então, olha só, testamos a solução. Então, vamos testar aqui, então. 20 ao quadrado é igual a 400. Ok. Então, essa é a nossa resposta. Então, vamos ver aqui o que a gente fez. Retiramos as informações. Então, olha só. A gente é o valor do A que a gente não sabe, né? O valor do A que a gente não sabe. O B que a gente sabe e o C que a gente sabe. Beleza. Fazemos a modelagem. Qual é o modelo que teve? Foi o do teorema de Pitágoras. Então, a gente vai aplicar. Resolvemos a equação, ó. Resolvemos, ó. Certo? Substituímos os valores e resolvemos. Testamos a solução encontrada. Testamos, elevamos o 20 ao quadrado e chegamos a 400, que é igual à soma de 144 mais o 256. Então, a nossa resposta é o 20 metros mesmo. É assim que a gente resolve uma equação. Ok? Então, olha só. Continuando aqui, vamos para uma segunda situação. Vamos para uma segunda situação que é mais interessante. Não mais difícil, interessante. Então, olha só. Durante o incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros, né, deve ser o modelo da escada, de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então, de novo, olha só. O que a gente faz? Olha só. O que a gente faz? Retiramos as informações. Certo? Quais são as informações? Ó. O comprimento da escada é 10 metros. A altura do prédio, né? Descontando, né? A altura da escada aqui, que ela foi erguida lá para o apartamento, é 10 metros. E a altura é X. Certo? Então, fazendo aqui, ó, a modelagenzinha, o que a gente chega? A gente chega num teorema de Pitágoras, né? Porque olha só, ele vai formar um triângulo retângulo, olha só.
ó, né? Se a gente unir os lados, aqui dá o 90 graus. Então, o lado A, que é a escada, é 10 metros. O cateto B é os 6 metros, que é o quê? É essa distância do caminhão até no prédio, certo? E o X é essa altura aqui, ó, ok? E unindo esses lados, formaremos um triângulo. Então, olha só, modelando, né? Então, o que a gente já fez? Retiramos as informações, faremos agora uma modelagem para traduzir a situação. Então, olha só, qual é a modelagem que a gente fez? A gente já fez aqui no cantinho, ó. Vai dar um teorema de Pitágoras, que é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? A gente colocou os valores do A, B e C, e agora partiremos para a nossa terceira etapa, que é resolvermos a equação. Então, olha só, 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 mais x ao quadrado, desculpem. Então, olha só, 10 ao quadrado é o 100, igual, 6 ao quadrado é o 6 vezes o 6, então é 36. Então, fazendo o esquema da equação de passar para o outro lado, né? Passar, entre aspas, ó, passar. A gente faz o quê? A gente joga o 36 para o outro lado, diminuindo. Então fica como? 100 menos 36, igual a x ao quadrado. Chegamos a 64. 64 igual a x ao quadrado. Como é que a gente... Qual é a operação contrária quando o número está elevado ao quadrado? É a raiz quadrada. Então a gente passa a raiz quadrada no 64, certo? Chegamos ao x. E depois, extraindo a raiz quadrada de 64, chegamos a 8. Só que lembrando que a altura do prédio é a altura do que falta do caminhão, que a gente tem que somar. Então é 8. Então a altura do prédio será quem? A altura do prédio é quem? É o 8 mais 1 metro do caminhão, que é igual a 9 metros. Certo? Mas o 8, lembrando, o 8 é igual a esse pedaço aqui, ó. Certo? Esse pedaço aqui a gente calculou. Esse 1 que falta aqui a gente soma depois. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha conseguido atingir o objetivo do entendimento, né? Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, né? Que ele é muito importante para o canal. E até a nossa próxima aula.